Meus amigos, vou dar continuidade à minha palestra sobre iridologia e trigramas. Quero mostrar agora onde os médicos chineses posicionam os trigramas. Antes de mais nada, o que são trigramas? Dizem as lendas que 7.500 anos atrás, o lendário imperador Fuxi, que pode ser um filósofo, um sábio ou até um alienígena, descobriu os dois aspectos de todos os fenômenos da natureza, que seja o yin e o yang. Os chineses, naquela ocasião, consideram que o universo, o mundo, era totalmente sem forma, todos objetos, a, a terra, o céu, os rios, as montanhas, era tudo misturado, isto é, era o maior buraco negro, eles chamavam de Fuji, pântano, pântano escuro, sem nada, que foi consolidando, aí passou a ser Taiji. Vu quer dizer não, Tai quer dizer grande, o grande Ji. O grande Ji foi se dividido em dois aspectos, o Yin e o Yang. Mas somente isso não consegue abranger todos os acontecimentos do universo. Entre o Yin e o Yang existem muitos aspectos, em outras palavras, há muitas graduações. Para poder descrever o universo ou formar o mundo, a necessidade de mais itens, yin e yang. Então, simbolicamente, foi acrescentado mais um traço. Veja bem, o yin, representado pela não existência, pelo traço interrompido, ou por um número zero, o yang, representado pela presença, um traço contínuo, ou pelo número um. Na filosofia chinesa, os números ímpares são yang, os números pares pertencem a yin. Com dois tracinhos se formam as chamadas quatro imagens. Então, do mais yin, que é o taiyin, até o mais yang, quer dizer, grande yang, existem também o Xiaoyang, pequeno yang, e o pequeno yin. Então, temos aqui as quatro imagens. Mas também não é suficiente para entender o universo. O imperador Fuji colocou mais um terceiro traço, aí vieram os 8 trigramas, cada um com 3 traços. Então, do mais yin até o mais yang, lembrando que isso aqui é um sistema numérico binário, em que o zero é a não existência, o 1, o traço contínuo corresponde ao número 1, a presença. Então, o sistema binário é formado por 0 e 1, ou pela ausência e presença. Então, do mais yin até o mais
Yang, aqui é 000. Aqui pode ler como 1 e 1. Tá? Nós sempre fazemos as leituras de baixo para cima, então o número vai aumentando de unidade em unidade. Então vamos ter 000, 001, 010, até chegar no 1 e 1. Aí se completam os 8 trigramas. E o divulgador Fujii atribuiu ou descobriu que cada trigrama representa um aspecto, uma parte ou um fenômeno da natureza, ou do universo, ou do macrocosmo. Então vamos ter Terra, aqui 001 é a montanha, estão vendo aqui os minerais embaixo de uma crosta dura. Depois nós temos a água, que é 010, é a terra, a crosta terrestre cercada de líquidos, e agora o vento, que é o ar contido nas rochas, então o ar parado ou escapando como o vento. Em seguida, se comunica com o céu, com as nuvens, e vamos ter o trovão. Depois disso, o fogo, já que há eletricidade e há trovão, então pode haver incêndios, então surge o fogo. Depois disso, com a chuva, você forma lagos, quer dizer, 110, a água cercada de terra, e por último, o céu, em que tudo fica yang. É 1 e 1. Vocês vão perguntar, o que esses fenômenos da natureza têm a ver com o corpo humano? Muitas coisas, ou é tudo. O corpo humano é o microcosmo em ressonância, em vibração, com o macrocosmo, que é o universo, a natureza. Então, cada símbolo destes, isso é, cada um dos trigramas, do jeito que se manifesta na natureza, também vai ocorrer no corpo. Se você pegar o trovão faz barulho, traz eletricidade, arrebenta com as rochas, e o trovão também vai fazer isso no corpo. Chacoalha as estruturas, quebra cálculos, arrebenta saliências ou acúmulos. Do jeito que o fogo aquece na natureza, tá? Pode ser uma pequena vela ou então um grande incêndio, vai ocorrer no corpo também. O nosso organismo precisa de calor, mas também, se houver muito pouco, a pessoa passa frio. Se for muito forte, a pressão sobe, o rosto fica vermelho, o sujeito muito irritado, colérico ou mentiroso. E a montanha? A montanha na crosta terrestre vai se formando aos poucos, ao longo de milhões de anos, tá? Com sedimentos minerais, restos de plantas ou de animais, os ossos, ou formando petróleo, acumulando gases,
passando fluxos de água por baixo ou nas cavernas. As montanhas servem também para dividir estruturas da natureza. E no corpo humano, a montanha forma as saliências do corpo. Pode ser uma saliência óssea normal, ou então uma artrose, ou um desvio vertebral, ou uma inflamação, um hematoma, uma placa de urticária, ou então um cisto, uma tendinite, ou até um tumor. E pode ser também acúmulos patológicos como cálculo ou alguma cicatriz. Então, cada trigrama representa algum fenômeno do universo e também do microcosmo, que é o corpo humano. Por incrível que pareça, o mais incrível é que esta simbologia, por alguma vibração ou ressonância, atua sobre o corpo, nas suas doenças ou apenas distúrbios energéticos, da mesma forma que ocorrem no mundo. Você não precisa ficar estudando um monte de especialidades. Basta conhecer os 8 fenômenos da natureza. É simples. Do jeito que ocorrem no mundo. E o imperador Fuxi também atribuiu um número para cada um dos trigramas. Então, ele dispôs os 8 trigramas, do mais yang vai reduzindo até o mais yin, passando pelo eixo do trovão e vento. Então, vamos ter o número 1, 2, 3, 4, 5 é o vento, 6 água, 7 montanha, 8 terra. Ocorre uma mudança brusca aqui, porque, na verdade, isso aqui é uma esfera. Nós estamos enxergando uma figura plana, mas, na realidade, é uma esfera. Então, veja bem, aqui são os famosos números de Fuxi. Essa disposição dos 8 trigramas, do mais yang para mais yin, vocês vão conhecer como painel ou paguá do céu anterior. Pá quer dizer 8, quá, trigramas. Céu anterior quer dizer o quê? Você vê que nessa figura existe o anterior e o posterior. Anterior é o pré-natal, posterior é depois do nascimento. Ou então, céu anterior é o universo original e o posterior tem todas as interferências a partir da existência dos seres humanos, que quebra todas as linhas de harmonia, os equilíbrios da natureza. O seu anterior pode considerar como ancestral, genético, DNA, enquanto posterior tem a influência do ambiente, dos alimentos, das atividades, e interage com os vírus, bactérias, fungos, parasitas. Então, o céu posterior é o que atualmente chama de epigenética. Nos tratamentos, nós usamos o céu posterior, porque estamos tratando de pessoas com
seus distúrbios físicos, orgânicos, mentais, espirituais, né? Suas convivências sociais e as guerras. Então, aqui nós temos o céu anterior, com os trigramas na sua origem, o universo em equilíbrio, onde os opostos se complementam. Você pega aqui 0, 0, 0, 1, 1 e 1, juntando, vai dar 1, 1 e 1. Se pegar o lago e a montanha, se complementam. O lago é 1, 1, 0 e a montanha é 0, 0, 1. Só que lembrar todos que nós fazemos as leituras, eu prefiro assim, de dentro para fora, do inferior para o superior. Então, se você juntar o lago com a montanha, você vai completar as 3 unidades. Você vai ter 1, 1 e 1. No céu posterior já não existe esta relação. Não existe essa sequência do mais yang até o mais yin. Aqui vocês vão ter a água, montanha, trovão, vento, fogo, terra, lago e céu. Mais onde o eixo de mutação é terra, entre montanha e terra, né? Enquanto no céu anterior, a mutação ocorre na madeira, que seja entre trovão e o vento. Bom, os números do Fuxi continuam iguais para cada um dos trigramas. Se 001 é a montanha, né, no céu posterior, 001 continua a montanha, com todas as suas manifestações. Só que no céu posterior, nesse painel, ou paguá, existe uma peculiaridade, que seja, vocês conseguem enxergar o ciclo dos 5 elementos. Vocês conseguem enxergar os 5 elementos com seu ciclo de geração e o ciclo de controle. Vejam bem, você vai encontrar água, trovão e vento, madeira, 3 é o fogo, a terra fica como eixo, depois vem metal e metal, e volta o ciclo para água, reinicia novo conjunto. Lembrem-se que este é a apresentação gráfica dos 5 elementos. É água, madeira, fogo, terra e metal, onde a terra estava no centro. Inclusive, o país China significa país do centro, país do eixo, ou então centro do universo. Nos 5 elementos existe o ciclo de geração, que é a água gerando madeira, que produz fogo, que vira cinzas, e na terra você encontra metais, e aí recomeça com água. É o famoso ciclo de geração dos 5 elementos. Também é mais conhecido na língua chinesa como 5 movimentos. Mas para haver equilíbrio, existe também o ciclo de dominância, para não ocorrer excessos, para não desequilibrar toda a linha de montagem. Então, madeira
escava a terra, o elemento terra bloqueia a água, ou desvia, ou represa. Água apaga o fogo, né? E quando o fogo derrete metal, e o metal consegue cortar madeira. De forma simplificada, esta é a teoria dos 5 movimentos. E cada elemento tem suas relações. Então, só para simplificar, só citar apenas alguns. Então, a água tem a ver com energia ancestral, com rim e bexiga, com o medo, a madeira com fígado e vesícula biliar, com a raiva, o fogo com coração, circulação, sexo, intestino delgado, o triplo aquecedor, que é o sistema hormonal, e com alegria. O elemento terra com baço e estômago, com tecido conjuntivo, com a boca, isto é, o apetite, com a boa digestão, com a reflexão. O metal tem a ver com pulmão, intestino grosso, a tristeza, a pele, o nariz, vias aéreas. Bom, vou parar por aqui, porque o assunto não é sobre 5 elementos. Vamos voltar para a iridologia. Bom, aqui estão os paguá do céu posterior, onde cada trigrama tem conexão com um dos elementos. Então, nós temos a água, madeira, que é trovão e é o vento, o fogo, terra e montanha, ambos pertencem ao elemento terra. Temos o lago e o céu, ambos metal. É claro que, pela tabela dos 5 elementos, nós temos aqui o rim e a bexiga, fígado, vesícula. Só para vocês entenderem, aqui são ambos madeira. Um é o 4, outro é o 5. O par é o yin, então é madeira yin, é o fígado. O 5 é madeira yang, então é a vesícula, é a víscera. Fogo só tem um trigrama. Depois vem o terra, terra 8 e terra 7. O 7 é o yang, é o estômago. O terra yin, que é 8, é o baço. Temos agora pulmão, metal yin, que é pulmão número par, 2. Metal yang, é o intestino grosso, é número 1, ímpar. Olha que engraçado. O céu está no alto, então é a cabeça. O intestino grosso, no corpo humano, está embaixo, né? Pelo menos no tronco. Que os membros são apêndices. E olha a relação entre cabeça e intestino grosso. Atualmente, o intestino grosso tem uma importância muito grande por causa do seu microbiota produzindo substâncias neurotransmissoras, pode interferir na depressão, no medo, e muito importante para a desintoxicação. Do jeito que o pulmão limpa o corpo dos gases tóxicos, o intestino grosso também desintoxica o organismo, né, de todas as sujeiras.
E ainda falando dos trigramas, cada um está relacionado com uma parte do corpo. Vamos começar com a água, que é o frio, é o inverno, tem a ver com rim, bexiga e com o ouvido. Montanha, que é terra, tem a ver com o estômago e as mãos. O quatro, o trovão, com o fígado e os pés. O vento, número 5, tem ligação com vesícula biliar e o quadril. Quando se fala em quadril, lembra-se que nós estamos usando uma língua chinesa antiga. Naquela época, 7.500 anos atrás, não havia, não havia raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom. Quadril, quer dizer, a área do quadril. Pode ser articulação coxo-femoral, pode ser apenas a coxa superior, ou um pouco a região sacra, a região dos trocânteres. É um sentido meio simbólico, né? Meio abrangente. É por isso que a gente não pensa não apenas no quadril físico. Lembrando que isso aqui, dentro da natureza, é o vento. Bom, depois nós temos trigrama 3, o fogo, que é o calor, é o coração. Mas quando se fala em coração na medicina chinesa, não é apenas a bomba cardíaca, mas também a mente, a cabeça, o pensamento, o espírito. E como é brilho, é a luz, então tem relação com os olhos. Depois disso temos o baço, que tem a ver com a digestão, o abdômen, o estômago, os intestinos, né? Captação de nutrientes. Os rins geram ou guardam energia ancestral, isso é DNA, os genes, né? Enquanto o baço capta os nutrientes, gera as energias e o sangue, isso é, o baço é responsável pela energia adquirida. No metal, nós temos o pulmão, com as vias aéreas, a partir do nariz, com a boca, isso é, boca no sentido amplo. Todos os orifícios e a pele são regidos pelo pulmão. E descendo, nós temos o intestino grosso, a cabeça, e volta ao início do ciclo. No Paguá, a linha inferior do trigrama é a terra, a linha média é o homem, a linha superior é o céu. Todas as construções importantes da China, seja o Templo do Céu, os palácios, os jardins, os grandes restaurantes, os bancos, edifícios públicos, tudo são em 3 plataformas, que é terra, homem e o céu. Aqui está uma figura simbólica da relação dos trigramas com partes do corpo a partir de Fuji. Então, céu, a mente, que é o coração, a boca, que é o pulmão, as vias aéreas, 7 montanhas, que é as mãos, 8 abdômen, tubo digestivo, 5 já membro inferior, quadril, que desce para os pés, e os 6, energia ancestral. Existem 2 figuras que formam as bases
da civilização chinesa, que é o Hatu e o Loshu. Hatu, quer dizer, mapa do rio, rio aqui quer dizer rio amarelo, foi encontrar por Fuxi nas costas de um cavalo com cabeça de dragão. Isto 7.500 anos atrás. Aí outro grande sábio, o Yu, que é conhecido também como Taiyu, quer dizer, grande Yu, que depois virou imperador, tá? Descobriu o Loshu no casco de uma tartaruga, depois de uma grande inundação de uns 40 dias. O Rio Amarelo causa enchentes desde os tempos antigos até hoje. Aqui está a tartaruga com esse desenho misterioso, que é chamado de Loshu, livro do Rio Lo, que é afluente do Rio Amarelo. Aqui é o Loshu, onde nós temos o número 1, o 2, 3, 4, 5 no centro, 6, 7, 8 e 9. Esses passos são importantes para movimentos, tanto de artes marciais, de exercícios terapêuticos, como Qigong, Tai Chi. Você seguindo esses passos, você ganha energia. Se der passos errados, a energia reduz consideravelmente. Em outras palavras, seguindo essa sequência, a pessoa ganha estabilidade, ganha harmonia, fica firme. Você está empurradinho, a pessoa se mantém estável. Usando passos errados, você dá empurradinha, a pessoa pumba e cai. Podem experimentar isso. E esses 9 números também são bases para Feng Shui, decoração interior, para arquitetura, administração, política, divisão de terras, para casamentos, para amor, para tudo. Veja os números aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Veja bem, são números diferentes de Fuxi. Então, aqui, temos aqui o Paguá do céu posterior, a água era 6, e agora, sobrepondo a figura de Loshu, aqui está como número 1. E, seguindo esta figura, a cabeça é 9, que não existe nos números de Fuxi, rabinho aqui, que é 1, ombro direito 2, ombro esquerdo 4, o flanco direito 7, flanco esquerdo 3, membro inferior direito é o 6, membro inferior esquerdo o 8. Então, cada trigrama tem várias conexões. Na verdade, nosso corpo é um microcosmo, né? É um holograma em que cada pedacinho do nosso corpo tem relação, né, com todo o resto. Só para terminar esta parte da aula, quero dizer para você o seguinte:
os médicos chineses antigos, quando encontravam alguma área cujas relações desconhecem, eles posicionam um trigrama do céu posterior. E com isso já tem todas as relações com órgãos, vísceras, partes do corpo, as funções físicas, mentais, espirituais. Então, por exemplo, aqui está uma área, a face, onde estão os órgãos e as vísceras. É só colocar um paguá do céu posterior. Então, nós temos aqui o rim, madeira, é fígado e vesícula, o fogo, a terra, nós temos aqui o terra-estômago, o terra-baço, lembra-se que o centro também é terra, depois metal e metal. Fácil, não é? Quero frisar para vocês agora o seguinte: os 5 elementos, antigamente existe a Terra no centro, mas para fins didáticos, para que os alunos aprendam mais fácil o ciclo de geração e de controle, puxaram a Terra para fora, para formar um pentágono. Que a Terra, na verdade, é o elemento central e, com certeza, dentro da Terra vocês encontram metal, água, plantas e calor. O núcleo da Terra, do nosso planeta, é quente. Pensaram nisso? A região periocular, isto é, a esclera e a região palpebral, também contém o paguá, né? Só que invertido, de ponta cabeça. Então, água, rim, a montanha, o estômago, madeira, fogo, terra, metal e metal. Aqui está uma figura mais modernizada. Temos aqui água, madeira, fogo, terra e metal. A parte superior, médio e inferior. Existe a chamada acupuntura periocular, onde você espeta as agulhinhas em volta. É muito engraçado, não é? O paciente aparece com uma dor no ombro direito e você espeta na pálpebra. O sujeito vai ficar estarrecido. Doutor, você errou o local da aplicação. Minha dor é no ombro. Esta técnica funciona. Isso aqui é um pôster chinês do Dr. Zeng, né, mostrando também essa relação dos órgãos e vísceras da região da esclera com o corpo humano. É meio parecido com esta figura anterior, em termos de distribuição dos órgãos e vísceras. Aqui, na esclera, nos livros antigos da medicina chinesa, existe esse mapa, em que temos aqui baço, fígado, a pupila é o rim, vesícula, estômago, pulmão, coração, intestino grosso, intestino delgado. Então, esta figura do pôster é similar àquela outra, com mais detalhes. Por exemplo, existe cérebro,
pescoço, os ombros, aqui bexiga e próstata, útero e trompa, enfim, há muita coisa para pesquisas. E na orelha, em que o médico francês Paul Noguet, em 1953, descobriu que na orelha a representação do corpo humano está invertida, isto é, cabeça para baixo, os pés para cima, aquela famosa figura do bebê ou do feto na orelha, tá? Se você jogar em termos de trigramas, dá isso também. Tá? O rim fica em cima, madeira, madeira, tá? Terra, baço aqui, tá? O fogo e aqui o metal. E na acupuntura abdominal, descoberta na China há uns 30 anos, em que as agulhas, os estímulos são feitos no abdômen, então existem as camadas superficial, média e inferior. A superficial é cabeça, mãozinhas, pezinhos. Camada média são os pontos e meridianos principais, passando pela região do abdômen, e também os pontos extras, isto é, fora dos meridianos. E na camada profunda estão os órgãos e vísceras. O que existe aí em termos de relação ou de mapeamento? Isso aqui. Um paguá do céu posterior. Água, madeira, madeira, fogo, metal, metal, e aqui terra e montanha. Então, quando você quer tratar fígado e vesícula, você estimula o espetagulha nessa região. Quer tratar coração ou então a mente, é nessa área. Aqui você trata o baço, o estômago e aqui pulmão, intestino grosso. E claro, aqui embaixo o rim e a bexiga. Rim e a bexiga no sentido amplo, tá? Da abrangência dos 5 elementos e teoria dos Zangfu, isso é órgãos e vísceras, da medicina chinesa, tá? Em que a rim e bexiga envolve esses órgãos e vísceras, tá? O suprarrenal, os ossos, a sensação do medo, ouvido, a cor escura, os cabelos, os dentes, o envelhecimento, a energia ancestral, a, ou chamada de congênita, o genótipo, o DNA, é tudo aqui na região da água. E o sexo, né? Também, claro. E nas mãos também temos os 8 trigramas. Água, madeira, madeira, fogo, terra, terra e metal. Na mão esquerda e na mão direita. Você pode estimular esses órgãos internos apenas massageando as áreas doloridas da palma da mão. E agora? E na íris? É a mesma coisa. É só pegar as funções correspondentes aos 5 elementos, as partes do corpo e suas funções,
ou até os trigramas, e trabalhar em cima das lacunas, das trabéculas, das manchas pigmentadas. Por exemplo, se eu pegar a região do rim, que acabei de falar, se você tem rim, membro inferior, os esfíncteres, suprarrenal, ouvido, tudo isso aqui quer dizer elemento água. Se falar na madeira, nós temos fígado, vesícula, os olhos estão ligados ao fígado e vesícula, né? Pelos 5 elementos. E a raiva, né? Em algum lugar aqui, a cabeça. Se pensar em coração, vamos procurar aí, vocês vão encontrar coração e que tem a ver com a alegria, a cor vermelha, a, a circulação, a mente e, claro, né? A leveza, a alegria, a graça, perdão, tudo isso junto. E o pulmão está junto, né? De certa forma, porque o pulmão está relacionado nos 5 elementos com a tristeza, com as vias aéreas, o nariz, a boca, com a tristeza, mas também com a alegria da colheita, do outono. Então, temos que pensar de uma forma mais ampla, mais abrangente, relacionando com fenômenos da natureza. Em cima dessas relações, o Dr. Celso Batella e suas discípulas fizeram esta figura, em que você tem a íris com as 5 cores, os 5 elementos. Aqui deve ser a região aqui é a região da esclera e fora a área periocular. Então temos aqui madeira, fogo, terra, metal e água, já agrupando as diversas funções, colorindo para facilitar a visualização. Então, aqui temos a íris direita e a íris esquerda. Então, vocês vão encontrar as cores. Então, aqui, dessa fica de vesícula, aqui dos olhos. Aqui está o rim, suprarrenal, ouvido, coração aqui, os pulmões e as vias aéreas. O estômago está no centro, o baço aqui. Então, temos aqui a distribuição dos 5 elementos. Ampliando um pouco, estão vendo aí? A água, aí madeira em verde, aqui está olho, coroide, retina, de madeira, o fogo em vermelho, o coração e a circulação, intestino delgado. Temos aqui terra, aí, o baço, que está na outra íris da esquerda, mas aqui o estômago. Lembram-se que quando os chineses falam em baço, significa, no sentido ampliado, baço e estômago. Ou então estômago e o baço. Para economizar tempo, para não ficar repetindo toda hora, baço estômago e baço estômago, eles usam uma das palavras apenas. No fundo, o distúrbio é do órgão e da víscera. Metal, nós temos aqui o pulmão, as vias aéreas deste
do nariz até os alvéolos. Em termos de relação dos 5 elementos e dos trigramas, metal, pulmão, tem a ver também com pele, com todos os orifícios. Quero lembrar a todos que o baço e o estômago digerem os alimentos, captam os nutrientes e depois produz energia e sangue que vão ser distribuídos para todos os tecidos, principalmente o conjuntivo. Bom, que existe desde a raiz do cabelo até a unha dos pés. Então, o baço e o estômago são importantes para fortalecimento, regeneração, cicatrização e a força, a potência, o tamanho de todos os músculos, tendões, tudo que existe no corpo, inclusive os músculos dos esfínteres. Em outras palavras, todo o assoalho pélvico, que com a idade vai enfraquecendo e ocorrendo incontinências. Só para mostrar para vocês mais uma coincidência ou sinergismo, aqui está o mapa RAID do Danny Johnson, que todos vocês devem conhecer, é a ideologia comportamental, em que ele detectou muitas áreas, cada uma com seus excessos e deficiências, suas qualidades e malefícios, e indicou inclusive tudo em termos emocionais, psicológicos ou mentais. Então, aqui, região do rim, aqui, pulmão, coração, fígado e vesícula, intestino grosso, ou nós chamamos mais de colarete, ou sistema nervoso autônomo. Aqui em volta da pupila nós temos o estômago, o intestino grosso, o sistema nervoso autônomo, atualmente nós chamamos de colarete, para ficar uma palavra mais curta. E vamos olhar aqui, na região 2, aqui, 2, nós temos no Danny Johnson, perdão, ressentimento, e na medicina oriental, fígado de um lado, nariz direito, e o baço, quer dizer, a reflexão, a preocupação na esquerda. O 3, aqui, 2, 3, é a graça, a raiva, a depressão, a reação, que corresponde à vesícula, que é madeira. 13, 14, 15, 16, 17 é a criatividade e o medo. Está aqui. Esta região. Mais o 17, tá aqui. Para Danny Johnson, é o medo, a criatividade, e para os chineses, nos 5 elementos, também é o medo e a mente. 44, 46, na ideologia do Bernard Jensen, é o pulmão, no Danny Johnson, o compaixão e o pesar, nos 5 elementos, é a tristeza, o desapego. O 45, que no Danny Johnson é caridade, amor e alegria, aqui, no Bernard Jensen é o coração, e na medicina chinesa é o coração, a mente e a euforia. Então, na verdade, os 3 mapeamentos, outros, são todos semelhantes ou mantêm conexões entre si.
terminando aqui, em volta do estômago, onde fica a trança do sistema nervoso autônomo, está a preocupação e o medo. É que para Bernard Jensen, o estômago é o sistema nervoso autônomo, que sofre muitas interferências da raiva e do medo. E para os chineses, é elemento terra, que tem a ver com a preocupação. Bom, o assunto é muito extenso, vou parar por aqui por enquanto. No outro momento, vamos retomar esta aula. Muito obrigado.